Boa noite de novo. E é uma alegria estar juntos aqui outra vez. Eu queria falar sobre o conhecimento, o amor e a fé na pandemia. Você sente que nesse um ano que a gente está isolado, seu amor e a sua fé cresceram? Ou não? Seu coração está mais aquecido ou está mais frio? Você está mais envolvido nas coisas do reino de Deus? Ou só vem para o culto e olha lá, o resto? Será que você aprendeu a conhecer Deus mais de perto? Você aprendeu mais de Deus? Conhece Ele melhor? Domingo passado a gente celebrou a Páscoa, a data mais importante do cristianismo, que é o dia da ressurreição de Jesus. Deixa eu ver aqui se você sabe. Você pode responder aí na sua sala. Por que mataram Jesus? Entendeu? Por que mataram Jesus? Se você é de igreja, você sabe que tem mais de uma resposta possível aqui. Alguém pode dizer assim, é porque um dos discípulos quis ganhar dinheiro em cima de Jesus e vendeu ele por 30 moedas. Né? A história do Judas. E é verdade, por causa disso mataram Jesus. Mas outro pode dizer assim, mas não foi o Judas que quis matar Jesus. Na verdade, eram os líderes religiosos que queriam matar Jesus. Por causa da inveja, porque Jesus estava fazendo muito sucesso. E estava sempre criticando esses líderes religiosos. Uma terceira resposta possível é dizer porque Satanás queria matar o Filho de Deus. Isso é verdade também. Jesus falou que naquele momento que eles saíram da última ceia, começava a hora das trevas. As trevas iam dominar todas as coisas. Uma quarta resposta possível é dizer por que mataram Jesus? Porque esse era o plano de Deus. Deus matou o cordeiro no nosso lugar. E aí a gente pode fazer uma outra pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Responde aí para o marido, para o filho, para a mãe. Quem matou Jesus? A primeira resposta vai ser os romanos. Eles condenaram, né? Foi Pilatos. Deixa eu aparecer maior aqui. Foi Pilatos que mandou matar Jesus. Fez aquele julgamento meio de faz de conta, porque não tinha nenhuma prova. Mas foram soldados romanos que foram lá e pregaram Jesus na cruz. Então, quem matou Jesus foram os romanos. Mas uma segunda resposta pode ser foram os judeus. Porque, assim, os romanos foram ousados, mas quem queria matar mesmo eram os líderes judeus, líderes que incitaram o povo a liberar Barrabás e não Jesus. Eles pediram a crucificação de Jesus. Então tá certo também. Fala, quem matou Jesus? Foram os romanos? Verdade. Foram os judeus? Também é verdade. Uma terceira resposta pode ser, fomos nós. Fui eu que matei Jesus. Foi você que matou Jesus. Sabia? Fala, não, eu não estava lá. Mas por causa do seu pecado é que Jesus morreu. Então foi você. Né? Foi por sua causa que Jesus morreu. Se a gente não tivesse pecado, Jesus não precisaria morrer por nós. Uma quarta resposta possível é dizer assim, que foi Deus Pai que matou Jesus. Lembra da história do Abraão e Isaac? Abraão leva seu filho Isaac para ser sacrificado lá no monte. E quando chega ali no Monte Sião depois, né? Onde está o templo de Jerusalém, quando chega ali, o Isaac pergunta, a gente tem a lenha, tem o fogo, mas e o cordeiro? Aí fala que Abraão amarra o filho, porque Deus pediu para ele matar o filho dele em sacrifício. Só que na hora que Abraão ia matar, aí Deus fala, para,
Então, é como se uma mão do céu segurasse a mão do Abraão e fala, ó, não mata seu filho, você já fez isso de coração, já está bom. Agora ali, naqueles espinhos ali, está enroscado um cordeiro. Ofereça aquele cordeiro no lugar do seu filho. Só que agora, quando Jesus está lá na cruz, é como se fosse o próprio pai sacrificando o filho. E dessa vez não tinha uma outra mão que segurasse a mão de Deus. Vocês sabem, né, que Jesus morreu rápido demais. Alguém crucificado ficava, às vezes, dias, 3 dias, 4 dias, até morrer. Jesus, depois de crucificado, em 3 horas ele morreu. O pessoal falou, mas como assim? Foi rápido demais. Por isso que um dos soldados vai e enfia uma lança no lado de Jesus, para ver se de fato ele tinha morrido. E ali sai água e sangue, mostrando que Jesus já tinha morrido mesmo. Então, o sangue não estava mais circulando. Então, todas essas respostas estão certas. Então, quem frequenta a igreja, quem lê a Bíblia, quem presta atenção no culto, já sabe dessas coisas. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: a gente precisa mais do que resposta certa. A gente precisa ter mais do que certezas na nossa vida. A gente precisa ter um conhecimento. Conhecer de verdade, não só de ouvir falar, né? Igual o Jó fala, que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele passa pelo sofrimento, daí ele passa a conhecer Deus como se pudesse olhar para Deus. Às vezes a gente sabe a resposta que a outra pessoa espera que a gente dê. Mas no nosso coração, a gente preferia dizer outra coisa. Isso aconteceu quando Jesus menciona esse texto de Isaías. Ele fala assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Opa, será que eu não compartilhei? Desculpa. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, a gente precisa conhecer a Deus, mas não adianta só saber a resposta certa. O nosso coração precisa estar concordando com essas respostas certas. Não sei se você já teve essa experiência. Eu tenho isso aqui no Brasil. Cada cultura é diferente. No Japão é de um jeito, Taiwan é de outro jeito, Estados Unidos é de outro jeito, mas aqui no Brasil, você convida alguém para ir na sua casa. Fala, vou fazer uma festinha lá em casa. Estou convidando você, você vai? Dependendo da resposta que ela dá, a gente já sabe que ele não vai. Se ele falar, vou fazer todo o possível para ir. Isso daí não vem, não. Esse daí, vou fazer todo o possível para ir. O outro fala assim, eu vou sim, com certeza. Aí você fica na dúvida. Ele só falou isso, mas não perguntou o horário, não sabe meu endereço. Será que ele vem mesmo? A outra resposta é, vamos combinar. Eu vou lá sim. Mas também morre aí. Por que as pessoas não falam, eu não posso ir, ou eu não quero ir? Eu agradeço, mas eu não vou na sua festinha. Às vezes a pessoa liga assim, faltando meia hora. Fala, desculpa, que aconteceu um negócio aqui, eu vou ter que fazer umas coisas aqui em casa e não vou poder ir na sua festinha. Você sabe, as pessoas tentam dar uma resposta que agrade quem está fazendo o convite. Por isso que ele não fala, agradeço, mas eu não vou. Ele fala, não, eu vou fazer o possível para ir. Vamos combinar. Eu vou mesmo, mas não vem. Será que a gente não faz isso com Deus? Será que a gente não fala para Deus, Deus, eu vou fazer a sua vontade? A gente canta umas músicas, né? Não importam as circunstâncias, né?
se está sol ou se está nas trevas, eu vou sempre te louvar. Verdade isso ou não? Então, talvez a gente às vezes faça o mesmo erro que as pessoas do tempo de Jesus estavam cometendo. Honra a Deus com os lábios, a gente canta músicas bonitas, mas o nosso coração às vezes está muito centrado só na gente mesmo, é muito egoísta, é muito... E o próximo versículo está lá em Oséias. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Aí no versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Está vendo? Quando não tem conhecimento de Deus na terra, aí só tem mentira. Aí só tem ódio. Né? Se não tem amor, o que sobra? Né? Se não tem verdade, o que sobra? Não sei se você já recebeu mensagem falsa no seu celular. Às vezes são coisas bobas. Né? Essa semana recebi um vídeo com 3 jovens cantando bem bonito. E aí na descrição do vídeo está falando, um chama fulano de tal e ele é filho do Plácido Domingos. O outro é filho do... esqueci o nome, são 3 cantores, né? Os 3 tenores. A ideia do vídeo é que esses 3 jovens, cada um deles é filho de um dos 3 tenores. Aí eu fui procurar. Né? É uma história interessante. Aí está escrito lá. Esse grupo chama Il Volo, o voo. É um grupo italiano, já tem uns 10 anos, e nenhum deles é filho de nenhum desses 3 tenores. Por que mentir sobre isso? Quem que escreveu? Quem teve o trabalho de fazer essa postagem de uma mentira? Podia só falar da verdade. É um grupo bonito, assim, eles cantam muito bem. Mas por que tem mentira junto? Nos tempos que a gente vive hoje, tem mentira em todos os lugares. Então tem que prestar atenção antes de ficar repassando as coisas aí. Se você recebe, vê o título, acha bonito, tem que olhar. Olha o que vai acontecer nos finais dos tempos. A gente ouviu na semana anterior, né, preparando para Páscoa, num dos dias era Mateus 24, que fala do que vai acontecer antes dos finais dos tempos. E diz assim no versículo 9 ao 12. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro. Todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação do mal será fatal. Do amor que possuíam, restarão apenas cinzas. Eu queria destacar algumas frases aqui. Eu vou pular isso aqui, tudo irá de mal a pior. Assim, depois do tiririca, que diz que pior do que está não fica, ficou. Né? E pode ficar ainda pior. Né? Então, isso daqui já é uma verdade que a gente não precisa discutir. Mas aqui está falando que esse tempo aqui será o reino do mal. O mal vai estar reinando. E todo mundo vai odiar todo mundo. Esse reino do mal, onde um destrói o outro, um odeia o outro. Aqui está falando de um ódio generalizado, estou falando 2000 anos atrás. Né? Não é uma invenção que alguém escreveu recentemente. Então aqui vai além da reclamação, da murmuração, fala de ódio. E de onde vem esse ódio? Né?
eu vou voltar para isso depois. Mas aqui vai ficar ainda pior, porque para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Vai ter pregador falando de remédios miraculosos. Né? Não sei se vocês conhecem a história da Fanny Crosby. Fanny Crosby foi compositora, ela compôs mais de 8.000 hinos. Hinos que a gente canta até hoje. Ela não nasceu cega, mas com 6 semanas de vida, com 1 mês e meio de vida, um médico charlatão falou que para curar a infecção nos olhos da bebezinha precisava colocar um emplastro de mostarda quente. Queimou a retina dela e ela ficou cega. Então, tem falsos médicos, tem falsos cientistas, tem falsos pregadores, né? Pregadores que falam que se você der seu dinheiro, então Deus vai devolver 10 vezes mais, por exemplo. Que não falam sobre pecado, mas eles encorajam a ambição. Né? Então, existem falsos pregadores que vão enganar muita gente. E hoje em dia está mais fácil ainda enganar as pessoas, porque eu falei, né? Esse tipo de mentirinha espalha muito rápido. Parece uma notícia e você acha que é verdade. Às vezes vem escrito assim, ó, repasse para todos os seus contatos. Todo mundo tem que saber esse negócio aqui. Puxa vida, esse negócio tem cara, tem cor, tem cheiro e tem formato de fake news. Então, presta atenção nas coisas que você repassa. A palavra aqui de falsos pregadores é pseudoprofetas. Gente que fala com muita certeza os ensinos mais absurdos. E para muitos, a proliferação do mal será fatal. Vai morrer gente por causa desse espalhamento do mal. A gente pode fazer um paralelo com a questão da pandemia, pode ser esse fatal porque afeta muita gente, ou pode ser também ensinos enganosos, que acabam levando ao ódio um do outro, e aí acaba morrendo gente. Gente inocente morre por causa disso. Isso pode acontecer não só com gente do mundo, mas gente de igreja. Não sei, eu tenho a impressão de que gente de igreja tem mais facilidade de acreditar. Só que aquilo que devia ser fé em Deus passa a ser fé em qualquer coisa. Né? E aí a gente corre esse risco. E termina dizendo, do amor que as pessoas tinham, restarão apenas cinzas. Na versão tradicional, essa é a versão que a gente está lendo é a mensagem do Eugene Peterson. Mas na versão normal fala que o amor de muitos vai esfriar. Por isso que eu comecei perguntando sobre o conhecimento, a fé e o amor, agora nesse período da pandemia. Porque a gente tem que só se encontrar através da tela, às vezes a gente acaba não se envolvendo tanto com os outros. Nosso coração vai se acomodando. A gente mesmo vai se acomodando. Desde que eu não fique doente, então eu fico quietinho. Se alguém da minha família ficar doente, daí eu vou pedir ajuda para as outras pessoas orarem por mim. Mas depois que acabar, eu volto a ficar quietinho. Então, assim, perdeu-se um pouco do amor. E a Bíblia fala que o amor de muita gente vai esfriar. Então, o que eu estou contando para vocês é para que isso não aconteça com vocês. Para que o seu amor não esfrie. Para que a sua fé seja perseverante. Para que você conheça Deus mais de perto. E aí eu volto para essa frase que eu pulei. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão os cristãos por causa do nome de Cristo. E aí tem duas razões para os cristãos serem odiados. Uma é por serem cristãos verdadeiros, que demonstram apreço pela verdade, que cuidam das pessoas necessitadas, que são honestos, são justos. Né? Então, outras pessoas odeiam, porque
A gente está num tempo que você tem que estar do lado de quem está falando. Se você discordar da posição dele, então você já é do contra. Então você é inimigo. Isso não pode acontecer. A segunda razão por que os cristãos vão ser odiados é porque tem muitos falsos cristãos hoje em dia. Gente que fala que é cristão e faz coisas odiosas, coisas terríveis. E aí quem não é cristão, acha que todo cristão é daquele jeito. Então a gente vai estar sendo odiado ou por ser cristão de verdade, ou porque tem outro que é cristão falso e fala que é cristão. Então a gente vai sofrer dos dois lados. Vocês devem lembrar, alguns anos atrás, teve uma reunião de políticos e seus assessores fazendo uma reunião de oração para agradecer a Deus pelo dinheiro da propina que chegou. Dinheiro de corrupção, dinheiro que foi desviado de algum lugar, dinheiro que foi usado para que não fosse fiscalizado certas coisas. E o pessoal agradecendo a Deus. Né? Que coisa absurda. Rio de Janeiro agora tem traficantes de Cristo. Traficantes de Cristo porque não é que eles traficam Cristo, mas é traficante de drogas. Só que ele fala que ele é evangélico. Então ele vai no terreiro de Umbanda e toca o terror ali. Porque ele fala aqui só entra Jesus. 100% de graça. Você entende que isso é um absurdo? Espero que você entenda que isso é um absurdo. É um absurdo terrível. Alguém que é traficante de drogas, alguém que anda armado para ameaçar os outros, esse não é cristão. Ainda que ele fale que ele está defendendo Jesus. Eu acho que vocês entendem isso. O contrário de amor não é ódio, mas o que você responde aqui? Se você responde que o contrário de amor é indiferença, é a resposta que eu daria. Porque amor e ódio são coisas parecidas. Você fica pensando noutra pessoa o tempo todo. Você quer fazer alguma coisa ou por ela ou contra ela. Você quer que ela receba alguma coisa sua. Então, o contrário do amor não é ódio, mas eu não me importar com a pessoa, é indiferença. Mas aí vendo esse outro autor, eu aprendi que esse S com um Vzinho, ser complexo ao contrário, você lê ele como Thomas Halik. Ele fala que o contrário de amor não é ódio, mas amor próprio. O contrário de amor é não amar as outras pessoas, mas amar só você mesmo. É uma contradição. Porque o amor sempre é para fora. Se o amor, em vez de ir para fora, fica dentro, então isso realmente é o contrário do amor. E ele fala mais que isso. Ele fala que o contrário da fé não é ser ateu, mas é falar de Deus e falar das coisas, mas no fundo, achar que você pode fazer todas as coisas. É auto-endeusamento, autodeificação. Esse Tomáš Halik, ele nasceu na República Tcheca, quando era Tchecoslováquia, né? E foi na época que virou tudo comunista, então a igreja ficou subterrânea. Nem a mãe dele sabia que ele tinha virado padre. E ele foi alguém que pensou bastante e teve uma atuação como cristão, chamava de igreja resistente. Eles resistiam ao governo ditador comunista, né, daquele tempo. E ele era amigo daquele que foi presidente da República Tcheca depois, o Václav Havel, né, que ganhou vários prêmios sobre paz. Né? Mas só para voltar aqui, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar. Então, na outra tradução, o amor pelos outros vai virar cinzas.
O que vai existir é só amor a si mesmo, amor egoísta, que contradiz o conceito de amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, amou de um tal jeito que ele deu seu Filho unigênito. Quando a gente ama, a gente faz alguma coisa, a gente entrega alguma coisa. Amor de verdade não é só ficar sentindo que ama e não fazer nada. Tem outra passagem da Bíblia que fala assim, que o amor de vocês seja amor de fato, não, não da boca para fora, mas que seja um amor de verdade, um amor que se importa, um amor que sai de si mesmo e vai em direção ao outro. E a fé, a gente viu, a fé vai esfriar, o amor vai esfriar, a fé vai esfriar. Vai deixar de ser fé em Deus para ser cada um por si, eu primeiro. E com a religião mais importante do que a fé. E termina dizendo que mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não perder sua fé, aquele que não trocar Deus por si mesmo ou por outro ídolo do coração, aquele que ama, apesar do amor sair de modo, e todos estarem odiando uns aos outros, mas você está amando as pessoas. Esse você que persevera até o fim, que não apenas acredita nas coisas certas, mas que tem uma vida que demonstra a presença transformadora de Deus, você será salvo. Não sei qual a experiência, a trajetória religiosa de cada um. Talvez você tenha ouvido em algum momento que uma vez salvo, sempre salvo. Então alguns acham assim, eu aceitei Jesus lá em 2003, ou em 98, não sei. Foi no acampamento, ou foi num culto, ou foi em casa. Então eu estou salvo. Verdade ou não? Depende. Depende se a gente vê evidência dessa salvação. Se a salvação está presente, então com certeza você está salvo. Não precisa orar de novo para pedir a salvação outra vez. Você já está salvo. Estava salvo e continua salvo. Mas se alguém que tomou essa decisão lá atrás e se desviou completamente do caminho, ou, né, como tem aquela parábola do filho pródigo, né? Um filho vai, se desvia, gasta todo o dinheiro, fica jogando, bebendo, mulherando, mas tem um outro que ficou na casa do pai. Ficou na casa do pai porque ele queria ganhar alguma coisa. Não ficou porque gostava do pai. Fez o que era certo, mas não por convicção. E aí quando o irmão mais novo volta, ele fala assim, pai, esse teu filho já desperdiçou tudo. Por que vai receber ele? Né? E o pai vai dizer, meu filho, esse teu irmão, não é só meu filho, né? Esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e agora a gente tem que comemorar. Entra na festa com a gente. E ele não quis entrar. Então, só para dizer que essa coisa da salvação, a gente tem certeza que é salvo quando a gente demonstra evidências da salvação. Quando a gente ama as pessoas, quando a gente é compassivo, né? Quando a gente tem amor, quando a gente tem fé, mesmo quando passa por dificuldades. Tem gente que estava na igreja, mas aí veio, não sei, veio a doença, veio o Covid, aí a pessoa fala, assim não dá. Eu vou para a igreja todo domingo, eu pago meu dízimo, por que eu fiquei doente? Então, a pessoa não entendeu. É como o irmão mais velho, daquela parábola dos dois irmãos. Ela estava lá por uma questão religiosa. Ela estava na religião para benefício próprio, não para conhecer a Deus. Então, a minha oração é que seu amor não só não esfrie, mas possa aquecer mais. Que a gente possa gastar um tempinho durante a semana telefonando, se der para marcar para encontrar, ficar um pouco longe. Né? Mantenha a questão da segurança. Não fique conversando perto, sem máscara. Isso não está no tempo disso aí. A gente tem que se cuidar.
mesmo que tome vacina, mesmo que já tenha pegado Covid, procura cuidar do outro também, mas que a gente possa ter mais tempo de estar perto um do outro, para que o amor não esfrie e para que a nossa fé seja perseverante, que a gente continue caminhando dia a dia com Deus. E para isso a gente precisa conhecer mais a Deus, não só a resposta certa, mas conhecer de verdade. Às vezes mais vale a pena uma dúvida do que uma certeza. Assim, tem muita gente que tem muita certeza de tanta coisa, mas que não é verdade. A gente pode não ter todas as respostas, mas a gente conhece a Deus. E conhecendo a Deus, Deus que sabe todas as respostas, um dia, talvez Ele mostre a resposta para a gente. Ou não, talvez a gente só aprenda a confiar nele. Para que Deus possa ajudar a gente. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, porque a gente está passando juntos aqui esse período da pandemia. Nós queríamos muito, Deus, que não acontecesse isso com a gente, do amor esfriar, de a fé ficar balançada. Mas pedimos então, Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, a tua graça, para que a gente possa ter esse amor aumentando, que a gente possa ter fé. Não uma fé bobinha, fé no sentido de pensamento positivo, mas fé no sentido de conhecer mais o Senhor e saber o que o Senhor está fazendo. Ter certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso te louvar, não importam as circunstâncias. Queremos te agradecer, Deus, por esses que ficaram doentes, estão doentes, os parentes da Lu, a própria família do Alex, né? A Lu, o Alex, o Joãozinho que estava doente, que estão se recuperando. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus que está também nesse processo de cura e recuperação. Queremos também, Deus, orar pelos profissionais que estão trabalhando nos hospitais. Fortalece eles, Deus, ajuda eles a estarem motivados, renova suas energias, ajuda os profissionais que são cristãos a também serem sal e luz onde eles estiverem. Deus, é um tempo difícil esse, e não parece que está melhorando. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor também prepare o nosso coração para enfrentar o eventual sofrimento, enfrentar as dificuldades que podem surgir. Dá-nos essa certeza de que estamos do teu lado, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.